Eu sou o André Ibrahim Davi, sou médico formado pela 26ª turma da Santa Casa de São Paulo. Formamos em 1993, uma turma que foi marcada por ser a primeira turma que entrou através do vestibular da FUVEST. Então houve uma mudança na seleção dos candidatos à nossa faculdade, que foi através do concurso da FUVEST em vez do concurso da Carlos Chagas, que era quem fazia o vestibular antes do nosso ano de entrada. Então a minha experiência é das melhores aqui dentro da Santa Casa. Eu fui um membro ativo da Associação Atlética Acadêmica Manoel de Abreu, desde o início, participando ativamente da nossa competição de calouros, que foi no estádio do Pacaembu e no ginásio do Pacaembu, onde nós pudemos fazer frente à Escola Paulista de Medicina e à Universidade de São Paulo. Ficamos em segundo lugar na competição geral, então já mostramos um diferencial um pouquinho da parte esportiva. E na sequência nós tivemos a oportunidade de assumir a presidência da Associação Atlética Acadêmica Manoel de Abreu em 1990. Também foi um ano emblemático de uma recordação muito forte, porque no ano anterior nós tínhamos ficado em 7º lugar na competição da Intermed. E a nossa escola ficou numa situação de apreensão em relação ao futuro, se a gente não ia cair para a Intermedinha. Então nós trabalhamos fortemente para que nós nos recuperássemos. E aí veio a adversidade, isso historicamente é bom as pessoas saberem, que nós conseguimos o dinheiro para a competição dos calouros em 1990, já estava com, teoricamente, o valor garantido para toda a competição, não só por conta da Santa Casa, mas por conta da Escola Paulista e da Universidade de São Paulo, que também iam fazer parte dessa competição, e nós, através da nossa atlética, já tínhamos levantado todo o dinheiro para pagar a competição. E aí o nosso presidente, Fernando Collor de Mello, segurou o dinheiro de todo mundo, assim que ele assumiu, e a nossa conta que estava num investimento na própria instituição que estava patrocinando a nossa competição, nosso dinheiro ficou bloqueado. Então nós tivemos que correr atrás de recursos para realizar a nossa competição, que já estava praticamente assegurada. Esse dinheiro ficou retido durante 1 ano e meio, que foi o período que o Collor segurou o dinheiro do pessoal. Então a minha gestão já começou assim, mas terminou muito bem. Nós terminamos a Intermed em 3º lugar, recuperando a posição tradicional da Santa Casa e preparando o terreno, porque dali nós só melhoramos na Intermed e em 1994 fomos campeões pela primeira e única vez. Eu já tinha saído da escola, da faculdade, mas nós deixamos aí um caminho que foi solidificado pelos nossos colegas que vieram depois de nós e trabalharam bem também, conquistando o título da Intermed. A minha decisão de fazer medicina foi muito baseada no que eu gostava de fazer. Então, eu gostava de biologia, eu gostava de cuidar das pessoas, gostava de ouvir as pessoas, de interagir e basicamente do cuidado. E eu fazia bastante esporte, como eu já comentei, e inicialmente quando eu entrei aqui eu não ia fazer ortopedia. Mas aí começaram a falar que a Santa Casa tinha a melhor residência de ortopedia do Brasil, e eu até fiquei animado, falei, bom, então Deus me colocou na melhor escola para eu fazer ortopedia. Então foi um processo um pouco natural, eu não via nenhuma outra profissão que me agradasse ou que me realizasse que não ser médico. E eu acabei não sendo ortopedista, acabei virando cirurgião do aparelho digestivo, porque no 4º ano eu estava devidamente vestido para ir para o treino de basquete, quando me convidaram para participar de uma cirurgia com um professor do departamento de cirurgia, e eu prontamente me coloquei à disposição de participar daquela cirurgia, de assistir, e depois daquele dia eu comecei a participar com esse professor nosso, trabalhei com ele durante 17 anos. Então foi um dia marcante da minha vida, e a partir dali eu comecei a gostar de cirurgia, estudar cirurgia do aparelho digestivo e fazer residência em aparelho digestivo. A parte acadêmica, eu tive a bênção de fazer 1 ano de cursinho antes de entrar na faculdade de medicina.
Eu acho que isso foi importante para o amadurecimento como pessoa, para sair um pouquinho daquela fase de colégio e tentar encarar uma fase um pouco mais madura de responsabilidade, na qual as coisas realmente dependem muito de você. E aqui na faculdade realmente é uma excelente escola, mas ninguém pega na sua mão e te leva, te mostra os caminhos mais fáceis ou superar as dificuldades de uma maneira fácil. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha passado por essa experiência de não ter passado no primeiro vestibular e eu acredito que não teve um choque grande, mesmo porque acho que essa simbiose entre estudo e esporte eu consegui manter um pouco. E acho que isso me ajudou a superar esses primeiros anos, né? Não foi nada traumático, pelo contrário, foi muito construtivo. E a minha turma era muito boa também, nós tínhamos um grupo de amigos bastante unido, o que um ajuda o outro, isso é muito bom. O ambiente nosso, da nossa faculdade, ninguém tem. Eu sei porque eu já fui professor de outras instituições, das maiores instituições daqui do nosso país, da nossa cidade, e o ambiente que nós temos entre nós, entre os professores, dentro do hospital, o ambiente da Santa Casa é muito melhor. E hoje saem as pesquisas dos gestores, dos líderes, do que é mais importante numa empresa. Então, mais importante do que o salário é o ambiente de trabalho. E isso é uma situação que a gente tem aqui na Santa Casa de uma maneira normal, fluente, rotina. Então, faz toda a diferença no cuidado do paciente, porque o enfoque aqui é o cuidado do paciente. O enfoque aqui não é profissional, não é individual, não é a parte de um ego de um professor, mas sim o cuidado do paciente. Então, foi uma transição muito tranquila da vida do colégio para a faculdade. A gente começa no primeiro ano com as aulas de enfermagem, já começa a interagir, já começa a ter o cuidado do paciente, a atenção ao paciente. Essa aprendizagem de que o paciente é um ser biopsicossocial, você só escuta falar na nossa escola. E a nossa escola é que forma os médicos mais humanizados que eu conheço de toda essa trajetória que a gente passa. Então, é um grande diferencial, porque desde o primeiro momento que você entra aqui, você vê que tem alguém do seu lado que está precisando de cuidado. Quando você entra no ambulatório, quando você passa pelo pronto-socorro, quando você passa em frente a uma enfermaria, você vai sempre cruzar com alguém que precisa de você. Então, eu acho que essa sensação de que nós estamos aqui para cuidar desses pacientes é uma situação que fica impregnada desde o primeiro ano mesmo. E teve uma situação muito curiosa comigo, que eu estava dando injeção lá na medicação no pronto-socorro como primeiro anista, e aí teve um barulho no pronto-socorro, baleado, baleado, sala de emergência. E aí passou uma maca correndo para a sala de emergência, era um baleado no tórax, uma questão paciente grave. E eu não tive dúvida, eu peguei, naquele momento eu não estava fazendo nenhuma atividade, não estava preparando nenhuma medicação ou atendendo nenhum paciente. Eu fui direto para a sala de emergência acompanhar o atendimento do baleado. E aí você está lá e você começa a ajudar, né? Gaze, compressa, passa a sonda, abre a sonda, e aí a hora que você vê, você está lá ajudando, né? Abrindo uma gaze, pegando uma sonda, e foi muito interessante esse momento. E a minha professora da enfermagem, depois ela veio atrás de mim para ver o que estava acontecendo. E na hora ela até falou, olha André, você não deve fazer isso porque isso não é função sua. Você não pode ir para a sala de emergência, de repente pode atrapalhar alguma coisa, né? Aí eu, obviamente, acatei a orientação da professora e voltei lá para a salinha de medicação. E quando chegou a nota, eu ganhei um 10. E aí o 10, eu conversei com a professora, ela falou, não, foi pela sua iniciativa de ajudar. Então, foi uma coisa que me marcou muito, ter essa experiência no pronto-socorro, da emergência, do cuidado e da iniciativa e da proatividade, que acho que isso é muito importante no médico. O médico tem que ser proativo para resolver o problema do paciente.
Um que realmente acabou sendo muito importante na nossa instituição foi que o grupo de fígado estava programando de fazer o treinamento para realizar o transplante de fígado. E esse inicial foi na técnica operatória nossa, em que tinha um grupo da cirurgia pediátrica e um grupo da cirurgia do fígado, fazendo o transplante na época em cães. E nós também proativamente, eu e mais 2 colegas que estavam interessados em fazer cirurgia, nós íamos ajudar esse grupo de cirurgiões a fazer o transplante de fígado no porquinho, no cão. E eles estavam começando. Então foram vários transplantes e eram dias inteiros, sábados inteiros, desde de manhã até a noite, fazendo o transplante de fígado experimental. Isso me marcou porque definiu a minha carreira até hoje. Hoje eu sou um transplantador de fígado e também dentro da nossa instituição foi marcante, porque com aquele experimento foi possível iniciar o transplante de fígado em seres humanos aqui na instituição. Então, nós participamos do grupo desde a sua embriogênese, depois eu fui contratado como cirurgião do grupo de transplante de fígado e também fizemos o primeiro e único transplante de intestino em criança até hoje no Brasil. Então, em 2000, há 19 anos atrás, a Santa Casa realizou o primeiro transplante de intestino pediátrico numa criança de 2 anos e meio, numa menina. E foi um transplante tecnicamente muito bem sucedido. Ela sobreviveu, chegou a ser realimentada e acabou tendo algumas intercorrências mais tarde, depois de 3 meses do transplante com rejeição. E naquela época, em 2000, os resultados do transplante de intestino ainda não eram tão bons quanto é hoje. Então, nós acabamos tendo essa experiência, mas institucionalmente e do ponto de vista de recursos do Ministério da Saúde não foi possível continuar o programa. Mas foi um diferencial da Santa Casa. Na época, a Santa Casa realmente se tornou muito importante e referência nesse tipo de situação das crianças. E até hoje nós temos essa atividade de tratar essas crianças com alguma falência intestinal. Então, não só nos marcou como instituição, mas também os profissionais que estavam nela envolvidos. Então, acho que essa é uma experiência que poucas pessoas tiveram a oportunidade de ter aqui na nossa instituição, de fazer um procedimento de ponta, um procedimento que era feito em poucos lugares. Colocamos o Brasil no mapa do transplante de intestino, que até então não estava, e começamos a desenvolver esse nova terapêutica, que hoje também poucos serviços fazem. Ninguém mais conseguiu fazer um transplante de intestino no Brasil em criança. Eu acredito que o futuro da medicina como um todo, ela vai ser a incorporação de todas essas tecnologias e nós vamos poder ter uma interação, mesmo que seja virtual, mas uma interação efetiva com o paciente, com o resultado dos exames. De alguma maneira isso já acontece hoje, só que não de uma maneira oficial, de uma maneira formal. Nós trabalhamos com o WhatsApp, o paciente manda mensagem durante o dia, manda exame, pergunta, e existe essa interação. Quando você tem um vínculo forte médico-paciente, o que a nossa escola ela é mestre em ensinar, estabelecendo esse vínculo forte, você consegue uma comunicação boa, quer seja no consultório, quer seja à distância monitorada por tecnologia. Isso acho que veio para ficar. As grandes cidades, a mobilidade é um problema grande, o custo também da mobilidade, o custo das instalações também pesam em relação à sua efetividade. Então, acho que uma maneira de fazer uma boa medicina é você realmente aderir à tecnologia e investir na tecnologia para essa melhoria o máximo possível. No futuro, eu acredito que a medicina vai ser muito baseada em dados que o próprio paciente vai enviar de uma maneira praticamente autônoma para o seu médico. Então hoje já tem aparelhos que medem a glicemia de uma maneira contínua. O paciente acopla um aparelho e a medição da glicemia é contínua. Então talvez alguns microchips podem nos traduzir do ponto de vista laboratorial, bioquímico, como que esse paciente está se comportando. Trazer um scan de todos os marcadores tumorais,
para identificar alguma alteração de marcador tumoral, para você fazer um diagnóstico talvez de um tumor muito precocemente. Então acho que talvez algum microchip, alguma nanotecnologia deva, num futuro próximo, monitorar esse paciente para o seu médico e transmitir através de um aplicativo o que está acontecendo com os seus sinais vitais e o seu metabolismo. Eu acredito que isso não deve estar muito longe. Na minha área do transplante, eu acredito que a possibilidade de usar órgãos como dos suínos que têm sido geneticamente modificados é uma possibilidade. A outra possibilidade é utilizar órgãos que são confeccionados em laboratório através da matriz de alguns órgãos de doador. Então você tira um fígado que teoricamente seria de um doador que não estaria muito apto para doar, você tira todas as células desse fígado e você implanta as células do paciente que vai receber esse fígado. E esse fígado ficaria num ambiente em que ele pudesse se desenvolver para realmente populacionar essa matriz e trazer para um fígado novo. Essa é uma perspectiva que tem sido estudada muito no Japão e é talvez uma possibilidade para um futuro. Isso ainda é uma situação difícil, tanto o xenotransplante, que seria o transplante com o suíno, quanto essa fabricação de tecidos de alta complexidade, como é o fígado. Uma vez você se propondo a fazer uma bexiga, é muito mais fácil do que fazer um fígado, que tem múltiplas funções orgânicas. Então, acho que não vai ser para a minha geração, nem para a geração dos meus filhos, mas talvez para a geração dos meus netos, tem esse banco de órgãos disponível, quer seja animal ou fabricado em laboratório. Então, eu acredito muito nesse futuro em que a doação de órgãos não seria necessária. Eu gostaria de comunicar aos jovens que estão entrando na faculdade agora, para eles continuarem exercendo o sonho de serem médicos plenos. Médico pleno no sentido do cuidar do paciente, de ter a satisfação de curar uma doença, de trazer um paciente enfermo de volta para uma vida normal, quer seja através de cirurgia, através de medicamento, através de uma interação psicológica, quer seja no consultório, numa situação virtual ou no hospital, porque não tem uma profissão mais gratificante que a do médico. Então, continuem com esse perfil desde Hipócrates, de realmente doar a sua vida em prol do paciente, porque, na verdade, quem ganha somos nós. Ninguém consegue viver com a plenitude e a satisfação que um médico vive, porque o senso de dever cumprido, ele é muito grande, ele é muito gratificante. Então, independente do seu olerite, quando a gente recebe uma carta de agradecimento, na qual a família ou o paciente expõe a sua gratidão, isso realmente não tem preço. E é para isso que a gente vive. Então, se entrou na faculdade de medicina e quer ser médico, vai ter essa oportunidade, com certeza, do cuidar e do ser agradecido. E é isso que vale. O resto são situações de vida que vão ter que ser contornadas. Se você alguma vez precisa um pouco mais de dinheiro, você vai dar um plantão a mais, você vai sacrificar um fim de semana. Se você não precisar tanto desse dinheiro, talvez você tenha a oportunidade de fazer uma viagem, visitar um serviço de referência da especialidade que você gosta. E a vida do médico é cheia dessas possibilidades. Tanto do momento em que você se dedica para ter o seu pé de meia, vamos dizer assim, quanto o momento que você se dedica para ser melhor, para crescer na profissão, para aprender e para se diferenciar. Então, eu acredito que o futuro é muito bom para esse pessoal que está vindo, porque eles vão ter muitas ferramentas que nós não tínhamos, e essas ferramentas vão fazer com que eles façam uma medicina fantástica, uma medicina plena, uma medicina com mínimos erros diagnósticos, com mínimos erros de terapêutica, com uma efetividade muito grande, e com certeza o paciente vai ser muito agradecido a nós
que dedicamos a vida a eles. Acho que eu queria agradecer a oportunidade de vocês abrirem esse espaço para a gente, porque a vida passa muito rápido e se a gente não para ter um pouco de reflexão e olhar para trás e poder contar a nossa história, realmente isso se perde. E a experiência que cada um de nós teve aqui na faculdade é muito rica. Cada um de nós que passou pela Santa Casa vai ter 1000 histórias para contar, vai ter 1000 agradecimentos, vai ter 1000 frustrações de épocas difíceis, de situações, de nota de prova, de plantão. São muitas histórias porque a intensidade dessa faculdade de medicina é uma coisa impressionante. Então eu queria agradecer de poder deixar o nosso registro aqui. É uma pequena parcela do que nós participamos aqui na nossa querida escola.